No nome de Jesus de Nazaré, aquele que também andou sobre as águas, nós te oramos hoje e para todos sempre. Amém. Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Você pode sentar. Se você está com o seu celular, se você não é médico, parteira, ou tem alguma cirurgia para fazer, bota esse bichinho no silencioso, mas não use agora seu celular. Eu tenho uma mensagem para mim e para você. Hoje é Dia dos Pais, é uma data importante, uma data significativa. E hoje de manhã eu já amanheci com uma cesta cheia de coisas interessantes. Imediatamente fiz café e abri a cesta. Fiquei só olhando porque eu estou de dieta. Não pode mentir, eu comi mesmo. Mas eu queria, assim, aproveitando esse momento, que eu sei que meu pai, seu Zequinha Mateus, o poeta, me vê agora, através desse canal, dizer a meu pai, feliz Dia dos Pais. E meu pai, ele é bem peculiar. Papai é bem cheio de causos, né? Ele nasceu em São José do Egito, mas ele se diz nazareno. E ele trabalhou muitos anos com o coronel Chico Heráclito. Quem é mais velho deve saber que era o dono de Limoeiro. E eu lembro algumas situações, nossa, como família. Eu lembro que papai, quando nós éramos todos crianças, somos 6 filhos, eu, Everaldo, Eliane, Etienne, Edaísa, Edjane e Emanuel. As famílias de antigamente tem essas loucuras, né? Botar os nomes dos filhos tudo com tudo com M, tudo com S. Umas doidices de antigamente. Eu lembro que a gente ia à praia, e a praia de Nazaré era Pontas de Pedra. E a gente ia naquela rural. Como eu era o caçula, eu tinha direito à boia. A boia de última geração daquele tempo. Era uma câmara de um pneu de um caminhão, mas aquilo fazia um sucesso na praia que você não tem ideia. Quem tinha aquele negócio era quem tinha posses. E papai estava aprendendo a dirigir. Olha que pai, né? Aprendendo a dirigir e levava a família toda, todo mundo para o céu ou para a praia. E eu lembro que certa vez o pneu do carro da frente baixou e papai, inexperiente, aprendeu a dirigir há pouco tempo. E todo mundo passava e fazia assim. E papai, olá, fazia ponta. Oi. E eu ficava orgulhoso, porque eu dizia, poxa, meu pai é conhecido até em Ponta de Pedra. E quando a gente chegou, foi que deu conta que o pneu estava baixo. Papai é cheio de versos, cheio de trovas. E ele fez um verso. Estava eu, Léo, Ravel, fomos lá em Nazaré e fomos almoçar com ele. Ele disse, papai, faça um verso aí sobre o senhor. Aí ele disse isso. Não sei se o senhor lembra. Quando vagar a notícia que Zequinha morreu, Nazaré em peso vai dizer que a semente se perdeu. Aqui não vai nascer outro Zequinha Mateus. É até bonitinho. Mas, meu pai, esse verso precisa mudar. E eu quero lhe sugerir que o senhor faça uma alteração desse seu versinho. Porque a sua semente jamais morrerá. E a semente que o senhor plantou deu frutos. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então eu colocaria assim, papai. Quando vagar a notícia que Zequinha morreu, Nazaré em peso vai dizer que a semente floresceu. Aqui ficaram os filhos de Zequinha Mateus. Palma para mim. Eu gosto de vocês que vocês respondem espontaneamente, né? Espontaneamente, viu, papai? Então muda esse verso, porque a sua semente jamais se perderá. Porque filhos não seguem mapas, filhos seguem rastro. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre esse homem de Deus. Claro,
Nós temos vários exemplos na Bíblia de pais lindíssimos, homens probos, homens que deram testemunho, deixaram marcas profundas. Temos Abraão, Jessé, Josué, Jó, temos José e temos Jairo no Novo Testamento. Nesta noite, eu quero compartilhar com a minha família PDC, os 50 que aqui estão, somente, mas para a semana seremos 60, e depois seremos 70, e depois seremos os 1000. Amém? Só se vou lá que crê mesmo. Amém. Amém, Senhor. Então, Jairo, um pai que nunca desistiu. Jairo era um chefe de uma sinagoga, como se fosse uma igreja, fariseu. E o fariseu naquela época era um grupo religioso composto por judeus devotos, radicais, ortodoxos da Torá, opositores dos saduceus, que ao contrário dos fariseus, que acreditavam naquela tradição escrita, literal, extremamente legalista, os saduceus acreditavam que poderia fluir e transitar por uma tradição oral. E em conjunto com a lei escrita, foram os criadores da instituição chamada sinagogue, ou seja, sinagoga. Jairo, judeu, fariseu, de origem hebraica, seu nome simbolizava, sobretudo, Deus que ilumina. Deus te ilumina. Ele tinha uma função importante, uma função de destaque. Por isso era uma pessoa influente, possivelmente ensinava, aconselhava e instruía o povo consciente à lei. Além disso, interpretava as escrituras e conduzia a sinagoga nas direções dos cultos, das liturgias. Jairo era um homem estudioso e respeitado por todos. Por todos. Portanto, ter o cargo de chefe da sinagoga, exercido por Jairo, pai dessa menina que não se sabe o nome, casado com uma senhora também não se sabe o nome, era zelar pela comunidade dos judeus. E com funcionamento bem feito, rígido, literal, legalista dos cultos. Fazendo uma exegese para os nossos dias, poderemos dizer que Jairo era o pastor daquela sinagoga. Jairo era um homem influente, era um homem que todos conheciam ali, todos sabiam quem era Jairo. Jairo tem um problema muito sério com sua filha. Ela estava à beira da morte. E de acordo com a Bíblia, Jesus realizou 3 milagres relacionados com ressurreição. Primeiro, foi a filha da viúva Naim, lembra? Que Jesus está entrando naquela cidade com uma caravana e vem outra caravana, e Jesus vê aquela mulher chorando, triste, e ressuscita o seu filho. O outro milagre de Jesus que envolve ressurreição foi Lázaro. Sai para fora, redundante, um pleonasmo terrível, mas só Jesus, redundante, pleonástico, poderia dizer sai para fora, e Jairo saiu. E o terceiro milagre que envolve ressurreição é a filha de Jairo. Jesus estava voltando da região de Decápolis, pelo mar da Galileia, chegando assim na cidade de Cafarnaum, uma cidade onde, dizem os estudiosos, teólogos, onde Jesus exerceu o seu ministério, quase 70%, 80% do seu ministério exercido em Cafarnaum, onde boa parte do seu ministério foi ali concentrado. E quando ele chega na cidade, muita gente ficou em sua volta, muita gente ficou curioso para saber quem era aquele que já corria todas as notícias, que já sabia que ele era Jesus, o Filho de Deus. E no meio de conversas, Jairo aproxima-se de Jesus e pediu que ele, Jesus, curasse a sua filha. Eu gosto muito de fazer uma exegese. Agora não vai sair não, viu? Tem hora que dá uma travada. Eu gosto sempre de me colocar dentro da história. E eu fico pensando como é que foi isso. E eu fico pensando que Jairo não estava nem aí para o povo que cercava. Porque quando você vê um filho seu ali, precisando de ajuda, sabendo que é tudo ou nada, sabendo que você é responsável pelos seus filhos,
Você não está nem aí, meu irmão. Você sai até nu para ajudar o seu filho, para curar o seu filho. E deve ter sido difícil. Jairo, naquele momento, deve ter pensado: meu Deus, o que é que o povo vai pensar de mim? Eu sou uma pessoa importante, eu sou um fariseu, eu sou um judeu ortodoxo, eu não posso, de forma nenhuma, chegar a esse homem que toda a minha seita religiosa o condena. Mas Jairo não estava nem aí para isso. Jairo pegou seu orgulho e deixou de lado e foi ao encontro daquele que tinha o poder de curar e o adorou. Aleluia. O texto diz que Jairo não somente foi ao seu encontro para pedir que Jesus curasse a sua filha, mas o texto diz que ele se prostrou. O texto diz que Jairo se prostrou, se ajoelhou, deitou-se, não sei. E eu quis pegar esse texto, essa história que está nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, mas eu quis navegar pelo parâmetro de Lucas, o médico, que ao contrário do que dizem por aí, ele nunca andou com Jesus, não era o médico de Jesus, não era mesmo. São Lucas, médico, não dá informações que doença era essa, mas dado ao desespero do pai, nós podemos imaginar que tratava-se de algo muito grave, ou que havia debilitado a sua saúde profundamente, e ela tinha 12 anos, apenas 12 anos, perto de participar de uma das festas mais tradicionais da cultura judaica, que falarei mais adiante. Jairo, meus irmãos, sabia que somente Jesus de Nazaré poderia salvar a sua filha. Sabe aquela situação que você tem várias opções, mas a única opção que deve ser retida, que deve ser observada é Jesus? Eu lembro muito, Elton, do bispo Dom Ximenes, quando ele diz assim, que uma senhora chegou para ele: bispo, ore por mim, porque eu só tenho Deus. E o bispo Ximenes disse: mas a senhora está em boa companhia, a senhora só tem Deus, imagine se a senhora tivesse só a mim. Tem certas situações que Deus nos coloca na parede, porque Ele quer que nós observemos Ele, e só Deus, somente Deus é quem pode nos salvar, é quem pode fazer o improvável. Faça o ordinário, porque o extraordinário quem fará, e Ele é expert em fazer, é Deus. E eu fico imaginando a cena: Jairo, um homem de muita importância, indo ao encontro de Jesus de Nazaré, e não se preocupando com a opinião do povo, nem mesmo com a função diante que ele tinha da sinagoga. Ele sabia que o seu relacionamento com sua filha era algo precioso, e tinha consciência que aquele primeiro encontro com Jesus de Nazaré poderia trazer solução para um problema familiar, e não é um problema de relacionamento, mas um problema de saúde. Por isso que quando nós vemos um filho nosso doente, a gente fica apavorado, porque nós não gostamos de quem nós amamos que sofra, que padeça. Jairo jamais poderia imaginar, meus irmãos, que de todo aquele encontro mudaria, e que ele seria convidado para subir a bordo do barco onde estava Jesus de Nazaré, pois ele ressuscitaria sua filha, e ressuscitou. Aleluia. Aleluia, igreja. Dá um aleluia de vez em quando, que eu dou uns pulinhos também, para animar aqui o negócio, tá bom? Encontramos Jairo procurando o Senhor Jesus, não por uma situação relacionada ao seu trabalho, como chefe da sinagoga, mas por uma necessidade urgente, premente. Jairo estava procurando aquele que podia e tinha a chave da solução. Jairo estava buscando ajuda, e ele sabia que somente Jesus poderia ajudar, porque Jairo naturalmente tinha uma condição boa. Ele tinha posses, e ele poderia, com certeza, já deve ter chamado vários médicos para cuidar da sua filha. Jairo sabia que se desse prioridade a Deus, era a certeza que Jesus de Nazaré jamais os deixaria em segundo plano. Quero dizer isso mais uma vez: Jairo sabia que se desse prioridade a Deus, era a certeza que Jesus de Nazaré
jamais os deixaria em segundo plano. E eu quero dizer uma coisa para você, você que está aqui na PDC, os 50, e você que nos acompanha através do YouTube, eu quero dizer para você uma coisa, aqui, eu estou aqui, né? Não é isso? Eu estou aqui? Estou aqui, né? Guarde isso, prioridade não se pluraliza, prioridade é singular. Qual é a sua prioridade? Jairo tinha consciência que nenhuma outra pessoa poderia ter a prioridade urgencial daquele momento na sua vida, na vida da sua filha. Não deixe que ninguém se torne a primeira prioridade em sua vida. Preste atenção nisso que eu estou dizendo a você que está aqui e você que está aí. Não deixe, não permita que ninguém se torne a primeira prioridade em sua vida. Escolha primeiro Deus, porque você poderá descobrir mais cedo ou mais tarde que foi apenas usado para se conquistar algo e depois será descartado. Relacionamentos funcionam melhor quando são equilibrados. Soren Kierkegaard disse essa expressão. Relacionamentos funcionam melhor quando são equilibrados. Não faça de ninguém sua prioridade, seu Deus, porque você já tem um, é Jesus de Nazaré. Amém? Jairo sabia muito bem o tamanho do amor que sentia por sua filha. Era muito grande. Era muito grande. Como é grande o meu amor por você. Já sabia disso. Jairo sabia que a sua filha era o seu tesouro. Aí me lembra de algumas coisas. Quantos amigos você tem que estão dispostos a morrer por você? Oswaldo Montenegro tem uma canção belíssima. Se bem que as músicas de Oswaldo Montenegro você tem que passar um ano decorando. A letra é quase um pendrive de 8 GB. Não termina. Mas ele tem uma canção, A Lista, que é bonita. Quantos amigos você tem que estão dispostos a morrer por você? Talvez o seu pai, a sua mãe, isso lá se você prestar. Se você for um filho organizado. Mas pai e mãe geralmente morrem por qualquer coisa, morrem por um filho. Muitos pais hoje não estão cientes dos males sociais, espirituais e emocionais de seus filhos. Estão tão ofuscados por outras coisas que perderam a consciência da família, como disse o sábio Salomão em Cantares. Os Cânticos de Salomão: me puseram por guarda de vinhas, a vinha, porém, que me pertence não a guardei. A família. E eu sei muito bem o que isso quer dizer. Pais são responsáveis pelo bem-estar dos filhos, dentre tantas obrigações. Já disse aqui e direi sempre, comecei dizendo que você e eu somos responsáveis por deixar rastros dignos e profundos, sedimentados, como bem disse o reverendo Fred na última quarta-feira, na parábola do semeador. Eu e você estamos instados a deixar solos férteis para os nossos filhos. Ainda dá tempo de pedir perdão, retroceder e recomeçar. Jairo, um pai que conhecia e sabia que Jesus de Nazaré era o caminho certo. Há vários caminhos. Existem vários caminhos. Principalmente hoje num mundo tão sincrético, um mundo tão permissivo. Vivemos hoje a apologia do que é errado é certo e o que é certo é errado. E ai de você se for contra. Porque hoje constituiu-se nesse mundo apóstata, nesse mundo onde o próprio João, onde esse mundo, o próprio Evangelho diz que ele já morreu no maligno, se constituiu o ilegal, o errado, o antagônico, como forma principal, como a certeza daquilo que se é palpável, certo, e que eu e você devemos seguir. E a voz que se levanta é uma voz profética, é minha e sua. Nós somos chamados para
proclamar o Evangelho é o caminho, é a verdade e a vida. E o Evangelho é Jesus de Nazaré, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém, igreja, paróquia, Deus conosco. Jairo soube ir à fonte certa, era Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus. E é interessante, navegando pela Bíblia, quem tem um encontro com Jesus se prostra. Se você for pegar Atos e ver a história de Paulo, diz o texto que Paulo não caiu do cavalo. Tem alguns pastores e pregadores que dizem, não, Paulo caiu. Não, Paulo não caiu. Paulo desceu e prostrou-se aos pés de Jesus. Gosto de imaginar a cena. Um pai que vinha buscar ajuda por sua única filha de 12 anos. E você e eu sabemos, não sei se você sabe, mas se não sabe vai ficar sabendo agora, porque paróquia Deus conosco também é cultura. Não sei que nos acompanha também, mas eu sou um apaixonado pela cultura judaica. Sou apaixonado. E quero muito, quem sabe, um dia ir a Israel, para ver aquilo ali de perto. Mas o menino, quando completa 13 anos, ele atinge a maioridade religiosa, na cultura judaica. E para marcar esta passagem, é celebrada uma cerimônia lindíssima, muito bonita, é o Bar Mitzvah, onde esse menino é considerado adulto, e se desejar, pode constituir família, aos 13 anos, Bar Mitzvah. A menina, ao contrário, como as meninas amadurecem mais cedo, por isso que tem meninas de 10 anos que vê uns galalau de 15, e aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, meu Deus do céu, Jesus, me livra dessa alma, né? As meninas tudo virada, né? Não, Duda? Amém? Né? Só fica dando assim, pá, pá. Ao contrário dos meninos, que é o Bar Mitzvah, as meninas ao 13 anos, 12 anos de idade, elas participam de uma cerimônia também análoga aos meninos, que é chamado Bat Mitzvah. E nessa cerimônia, a menina é então declarada de maior, podendo ser entregue para casamento. Hoje é um absurdo, né? Imagine uma filha sua de 12 anos casando. Se eu tivesse filha, ela seria freira, a pulso. E eu entendo o desespero de Jairo, porque a sua filha vinha doente há alguns anos, e ele sabia que se aproximava a festa do Bat Mitzvah, onde a menina seria declarada mulher, adulta, pronta para constituir família. E qual pai que não deseja que o seu filho deslanche, que o seu filho alcance a maioridade, que tome conta da sua própria vida, que ganhe o seu recurso, que possa se sustentar, que possa para a vida? E Jairo sabia disso, ele sabia que sua filha estava prestes a conquistar tudo isso, e logo aconteceria a sua festa de maioridade. Família PDC, Jairo poderia ir a outro lugar, buscar outro tipo de ajuda. Ele tinha recursos, mas ele foi encontrar-se com aquele que era, sempre será, o médico dos médicos, Javé, Rafá. Javé, Rafá, aquele que cura toda a dor. Jairo foi ao encontro daquele que era Kadosh, 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 santo, santo, santo. Jairo entendeu que não tinha outra opção, sua prioridade era encontrar com Jesus de Nazaré. E aprenda uma coisa, aprendam uma coisa, é uma palavra profética para você que está aqui e para você que nos acompanha através do YouTube. Deus não criou você e nem a mim para ser segunda opção. Sabe qual é a prioridade de Deus, igreja, paróquia, Deus conosco? A prioridade de Deus tem nome:
Diga o seu nome em voz alta. Marcelo. Oh, Jesus. Diga o seu nome em voz alta. Marcelo. Oh, de novo. Diga o seu nome em voz alta. Marcelo. Você é prioridade de Deus. Você é a prioridade número 1. E a Bíblia diz que você e eu somos as meninas dos olhos do Senhor. Essa semana eu fui no oculista. O médico disse, o seu óculos, a sua vista está bem. Você só não vê muito de perto. De perto eu não vejo não. É até bom, doutor, porque de perto a pessoa chega, eu vou dizer que é bonitinho, é lindo. A Bíblia diz então o seguinte: então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostou-se aos pés de Jesus. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando reconhecemos que somente Jesus de Nazaré pode nos socorrer, fica tudo mais fácil. Eu aprendi algo ao longo desses meus 55 anos, e isso eu compartilho com você. Mais uma vez, uma palavra direta, objetiva, simplória, mas não pueril, uma palavra forte, uma palavra que expressa aquilo que sinto, aquilo que sei e aquilo que vivo. Nunca trate como prioridade quem sempre te tratou como apenas uma opção. Deixe de valorizar quem nunca te valoriza. Tem gente assim. Tem gente que você tem um plano, faz um projeto, alguma coisa, diz que vai fazer isso, isso aí não vai dar certo. Não tem gente assim ou não? Ou você nunca topou com essas almas? Como diria meu filho, essa AS. Eu disse, o que é AS? Alma cebosa. E eu quero dizer para você uma coisa. Alguns anos atrás, eu era um dos pastores da Catedral da Trindade, e ao meu lado tinha um reverendo, que nem eu, e ele dizia para mim, eu vou sair daqui, porque nós só servimos aqui para ser garçom de ceia, a gente só serve ceia, nós não somos chamados para nada. Eu até que ficava assim meio pendente a concordar com ele, mas o Espírito Santo de Deus vinha na memória e dizia, não, você não é garçom de ceia. E se fosse, seria um privilégio servir a Eucaristia. Mas eu sabia que aquele momento que eu vivia ali, reverendo Fred, era porque Deus estava me preparando para algo melhor. E eu entendi mais tarde, no dia 12 de outubro de 2008, quando surge, nasce a Deus conosco. Eu tenho dito que todos nós precisamos de um pastor e de uma igreja. Isso é relacionamento. Não dá para viver sem ter relacionamento. É como um barco sem timão, sem leme. É um barco à deriva. Durante toda essa semana agora, começando hoje, exatamente hoje, nós teremos a conferência Embarque, que é para toda a juventude, para toda a igreja, Deus conosco. Durante essa semana, vivenciaremos o embarque. E o tema, o cerne dessa conferência é relacionamento. E hoje a proposta de trazer aqueles que estão à deriva para o barco, a bordo. Entrem no barco. E por fim, Jairo tinha um desejo de levar Jesus de Nazaré à sua casa. Era urgente. Sua filha estava quase morrendo. E quantos de nós queremos levar Jesus para a sua casa? Os americanos, eles foram os grandes missionários, e eles evangelizaram o mundo todo, e eles fizeram muitas missões. E eu lembro que na África, eles foram evangelizar, e tinha uma música que dizia assim, Come here, my Lord, come and hear my Lord, come and hear my Lord. E eles cantavam. E os africanos não gostavam muito daquele ritmo. E eles criaram a sua própria canção. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya.
passe por aqui, Senhor, passe por aqui. Passe por aqui, Senhor. E sabe qual era a necessidade urgente de Jairo? Era que Jesus passasse na sua casa. A sua filha sofria com uma hemorragia, ou com uma doença terminal. E Jairo vai ali, perto de Jesus, olha, Senhor, vamos lá na minha casa. E Jesus está certo, vamos lá. E no meio do caminho, uma senhora toca nas vestes de Jesus. E Jesus, quem me tocou? Eu acho que Jairo deve ter dito, meu Deus do céu, esse homem é doido, minha filha está morrendo. Esse homem está perguntando quem o tocou. E Jesus diz, e Pedro, mas Senhor, é uma bagunça tão grande, é uma bagunça muito grande, muita gente deve ter tocado. Jesus, não, mas eu senti que de mim saiu o poder. E era uma mulher que há 12 anos sofria de um mal, de uma hemorragia, e ela toca a Jesus. Alguns deram a má notícia, e naquele momento, Jairo preocupado, e eu acho que ele estava dizendo, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Passe lá na minha casa, Senhor. Passe na minha casa, Senhor. E no meio que Jairo está ali, Jesus então cura aquela mulher. E Jairo ali perto, vamos, Senhor. Como quem vai botando para frente. E alguém chega e diz, Jairo, te preocupa mais não. Jairo, graças a Deus, ela está bem? Não, ela morreu. Ela morreu. Jesus escuta aquela palavra. Não incomodes mais ao mestre, a tua filha morreu. E quando Jesus escuta aquilo, diz, não, ela não morreu. Não temas, ela não morreu. E Jairo enfrenta todo aquele contexto, aquela dificuldade, os problemas que agora parecem não ter solução, e as palavras mais duras que Jairo ouviu foram, sua filha já está morta. E quando Jesus chega na casa de Jairo, viu muita gente chorando às carpideiras. Porque aprenda uma coisa, Paróquia Deus Conosco, e você que nos acompanha através do canal, os homens têm uma facilidade muito grande de chorar com os que choram, mas dificilmente você vai encontrar alguém que se alegre com o seu sucesso. Existem mais pessoas para chorar a sua desgraça do que aplaudir a sua vitória. Por isso, aprenda uma coisa que esse aqui aprendeu. Foi difícil, mas eu aprendi. Cale sua boca. Pare de compartilhar tanto a sua vida para todo mundo. Especialmente, existem pessoas que usam o Instagram para compartilhar a sua vida. Hoje eu comi isso, hoje eu comi aquilo. E as indiretas no Instagram é terrível. Tem umas indiretas que eu faço assim, parece giraia. Pare com isso. Mas Jesus, quando entra naquela casa, diz, por que esse alvoroço? A menina dorme e o povo riu. Mas os que estavam ali começaram a zombar, esse homem é louco, esse homem não sabe que essa menina está morta, ela vinha doente há muito tempo. E Jesus, quando vê a cena digna da Divina Comédia de Dante Alighieri, o inferno, o purgatório e o céu, Jesus então pede para que os pais da menina o acompanhem, e consigo leva Pedro, Tiago e João. Quando Deus te der uma visão dos céus, compartilhe com quem tem fé. Quando Deus te der uma visão do céu, compartilhe com quem tem fé. Você. Deus tem te dado uma visão de fé. Para de não acreditar no que Deus está dizendo. Deus tem te dado todas as fórmulas. Vá em frente, mulher. Não tenha medo. Ele sabe do que você está precisando. E você já tem tudo nas mãos. E aí uma cena impressionante acontece. Jesus entra e toca na mão da menina. Jesus de Nazaré, do ponto de vista da lei de Moisés, ele, nazireu, comete um ato impensável
pois o nazireu jamais poderia se aproximar de um cadáver. Não poderia tocar em pessoas mortas, mas ele, Jairo, com certeza sendo um líder judeu, fariseu, legalista, sabia muito bem que Jesus estava cometendo um sacrilégio. Jesus poderia ser considerado impuro, mas Jesus é aquele que purifica e traz vida. É impossível que a morte cause dano àquele que é a própria ressurreição e a vida, Jesus de Nazaré. Não obstante uma menina morta, Jesus a toca, porque quando Jesus toca em qualquer pessoa, quando Jesus toca na minha vida, quando Jesus toca na sua vida, algo sobrenatural acontece. E Jesus então diz, não somente a menina que viva, que reviva, que saia do lamaçal da morte, mas ele diz, Talitá cumi, menina, levanta-te. O tempo que estamos vivendo hoje, meus queridos, é um tempo de morte. Essa semana eu vi um trecho que as lágrimas desceram. O jornalista Aldo Vilela, da Rádio CBN aqui do Recife, fez o programa todo. Ninguém poderia imaginar que ele estava fazendo aquele programa sofrendo a dor de ter perdido seu pai pelo Covid-19. Ninguém poderia imaginar que Aldo, que eu acompanho, gosto muito, poderia estar fazendo toda aquela parte jornalística ali, centrado. E no final, ele diz, gente, eu queria compartilhar com vocês. Hoje foi um dia muito difícil para mim. Meu pai faleceu do Covid-19, mas o senso de responsabilidade jornalística foi muito maior. Eu vim fazer o programa. Estou saindo agora para sepultar meu pai, de longe, porque de perto não posso chegar. Não fomos feitos para a morte, meus irmãos. Não fomos feitos para a morte, por isso que Padre Léo, da Canção Nova, dizia sabiamente, a morte, na verdade, é nossa amiga, pois ela nos leva de volta para Deus. Não fomos feitos para a morte, mas o nosso consolo vem das palavras de São Paulo, apóstolo, que eu gosto, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O Hernandes Dias Lopes, um reverendo que eu gosto muito, que esteve nesta paróquia, ele diz uma coisa que é elementar, é uma frase extremamente sublime. Ele diz, com a ressurreição de Jesus, a morte entrou em um estágio terminal, porque nós sabemos para onde iremos, é o céu. E Satanás, nem a chave do inferno ele tem, está sob o poder das mãos de Jesus de Nazaré. E Apocalipse diz que aquele que é o alfa e o ômega esmagará a cabeça da serpente. Se você quer ser um pai como Jairo, tenha consciência da família, saiba a quem recorrer em meio às crises. Jesus vai ao encontro da pequena morta e lhe dá vida novamente. E aí eu quero concluir
com uma frase que não é da minha autoria, mas darei o crédito. Concluo dizendo: nossa maior riqueza é a nossa família. E a nossa maior herança é a vida eterna que deixamos para os nossos filhos. Deixa eu ver se eu consigo falar de novo melhorzinho. Nossa maior riqueza é a nossa família. E a nossa maior herança é a vida eterna que nós deixamos para os nossos filhos. O autor dessa frase não é Dietrich Bonhoeffer, não é Paul Tillich, não é Soren Kierkegaard, não é Rubem Alves, é Silvio Laime, que está ali. Nossa maior riqueza é a nossa família, e a nossa maior herança é a vida eterna que nós deixamos para os nossos filhos. Eu adorarei a esse Jesus, pois sei que Ele é